Senhor Hamilton, o senhor tem ciência desse relato que consta nos autos? Sim, porém, tem umas duas pequenas ressalvas em relação ao que o senhor acabou de ler e narrar. A primeira coisa que eu gostaria de fazer a ressalva é no tocante a quando o senhor disse que eu me predispus a pagar. É que consta... Sim, não, eu não estou dizendo que o senhor está errado, eu só quero fazer esse apontamento. Que eu me prontifiquei a pagar. Não, me foi solicitado o pagamento sob pena de que, se eu não fizesse, levando em consideração o momento, muito provavelmente eu ficaria sem condições de atuar naquele local e eu teria que tirar a minha empresa para onde que ela houvera até então se deslocada. Então, essa é a questão que me foi pedido o pagamento e não ofereci para pagar. A outra coisa é quando o senhor disse aí que eu apresentei Celso Renato, eu conheço por Renato, o nome dele correto... Celso Renato Alves de Vasconcelos Isso. Lima. Então, Celso Renato, que eu apresentei Celso Renato em virtude de questões pertinentes a zoneamento. Isso não procede. Por quê? O momento no qual que eu fiz assim, não é bem orientei, passei o contato do Caboja, eu acho que é assim que vocês o chamam aqui na casa também, né? Foi por ocasião de uma necessidade que ele teve a nível empresarial, vinculada à operação de produção da indústria dele. Então, não tinha nada a ver com zoneamento. Então, foi em virtude desse fato que eu passei o contato do Caboja para o senhor Celso Renato. E não, repito, pela terceira vez, e não por coisas vinculadas a questões de zoneamento. São essas duas ressalvas. Sim, mas só gostaria de deixar para o senhor que consta nos autos na forma que eu li na íntegra. Perfeito. O senhor realizou algum tipo de pagamento ao Caboja? Sim, senhor. Pode falar o valor? Paguei os 20 mil que o senhor mesmo mencionou. Em espécie? Em espécie. Qual local? O primeiro no gabinete dele, o segundo às portas da Câmara. Certo. Como aconteceu a primeira negociação quando o senhor chegou a conhecer ele? Do primeiro projeto de zoneamento? Essa questão, ela está dentro dos autos que está em sigiloso. Por mais que aí conste, os detalhes estão lá dentro desses autos. A gente não se sente confortável em esminuciar isso. A gente vai somente confirmar os fatos. Certo. Tá bom? Nos autos, é bem claro, fala aqui, ó. Assim, por já conhecer o modo de trabalhar de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, como o senhor conheceu esse método dele de trabalhar? Em momento oportuno para ele, se valendo da minha situação, ele teve contato comigo, me propondo o que está estabelecido aí, lido pelo senhor. Obrigado, presidente contemplado. Com a palavra, o vereador e membro da comissão, o vereador Edson Souza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, senhor Edson. Hamilton, você não estava aqui na hora, você me desculpe eu estar dirigindo você de jeito, porque eu fiz uma cirurgia e eu estou de óculos escuros aqui, por questões de prevenção da luminosidade está aqui. Mas fica tranquilo que de qualquer jeito o senhor sempre é lindo, tá? Obrigado. Hamilton, o senhor conhece o plano diretor de Divinópolis? Excelência, com todo o respeito que eu devo ao senhor, não sei se o senhor sabe, eu também sou da área do direito, sou advogado, mas as coisas que não nos são pertinentes, ainda mais nós brasileiros, né, que somos escravos aí de um sistema comercial tributário, nós que atuamos como empresário, a gente não tem muito tempo para esse tipo de coisa, para ficar esmiuçando o código do município, qual é o código de? O plano diretor, Constituição Estadual, então, quer dizer, infelizmente não dá tempo, não tenho conhecimento disso não, senhor. Eu esperava que a resposta, o senhor como empreendedor, um empresário bem-sucedido, uma pessoa trabalhador, não daria muito estado mental para dedicar
Aliás, a maioria até da classe política nem conhece o plano diretor de Divinópolis, né? Se não tivesse conhecimento, talvez nós estaríamos em outra seara, em outro estado moral. Mas, zonamento. A grande invenção do homem é a cidade. A maior invenção do homem, em termo coletivo, é a cidade. A cidade é a alma dos seus munícipes. O senhor pode ver que não tem unidade de saúde lá no centro industrial. Não tem unidade empresarial aqui no centro. Então, o plano diretor, ele tem um princípio da razoabilidade de planejamento. Então, vamos tentar ver algumas coisas. Como o senhor tomou conhecimento que aquela empresa do senhor, ou desse amigo do senhor, né, Celso Renato, não é isso? Sim, senhor. Não estava dentro da equação do plano diretor. Não é isso? Por favor, o senhor poderia repetir? Esse imóvel do senhor Celso Renato não estava dentro das normas do plano diretor. Não, aí a realidade dos fatos é o imóvel que envolve a pessoa do senhor Celso Daniel, é um imóvel de minha propriedade. Isso. Não, o imóvel do senhor, ele estava lá com a empresa e ele procurou de uma forma natural. Olha, eu não posso ficar aqui, porque o zonamento não permite esse tipo de atividade. Tá certo, meu raciocínio? Só para esclarecer os fatos e ficar de uma forma bem mais objetiva, são dois fatos lidos na denúncia. Uma mais objetiva, doutor, não tem jeito de ser. Um fato em relação ao imóvel da Castro Alves e um fato em relação a níquel, né? Do Niterói, de Rua Estanho. O imóvel da Castro Alves não é dele, ele é locatário. O imóvel da Rua Estanho é do Hamilton, certo? Então da os Rua fatos Estanho são que eu estou completamente falando. diferentes. Da Castro Alves eu não estou perguntando, estou perguntando da Rua Estanho. Tá certo, eu sou um compreendedor, eu chego ali, o imóvel está aqui, eu não tenho condições, eu posso ser notificado pelas autoridades fiscal, sanitária, de postura, eu não posso ficar. Mas então o senhor chegou e viu que o zonamento não estava correto, que a pessoa chega lá e o senhor chegou no vereador Caboja para mudar o zonamento. Bom, aquela parte lá... O vereador Edson, vou falar novamente. Esminuciar isso aí vai entrar em questões que está sob sigilo ainda nos autos. Então a gente não se sente confortável em cair em detalhes disso aí. De fato, o empresário chegou na prefeitura, tentou tirar o alvará não foi concedido por conta da questão do zoneamento, base. Mas esperamos que sigilo é isso é uma rotina, artigo 92 aí. A forma com que ele chegou a forma com que ele chegou até o vereador e a forma com que ele foi, né, apresentado e tudo mais, a gente não vai responder sobre. Mas se eu não vou responder, não tem mais pergunta a fazer, o senhor pode até ficar em silêncio. Mas eu quero saber disso aqui, para fechar, como é que, por exemplo, assim, porque a concorrência, eu particularmente, eu quero buscar a verdade dos fatos. A verdade dos fatos. Agora, se o senhor fala que não vai, eu estou até perguntando uma coisa baseada no direito, doutor. Ninguém se excusa a conhecer a lei. Estou perguntando algumas questões que são da rotina administrativa, da planta cadastral. Que segredo de justiça tem nisso? A pergunta que eu estou fazendo é essa, baseado nessa linha aqui, que eu já estou até com a pergunta ordenada, para perguntar ao Hamilton. Conheço o Hamilton, um cara trabalhador, um cara guerreiro, ele chegando, cuidando, tem que resolver isso, tem que estar dentro da legalidade. Aí tem um embrólio no meio disso aí. Eu não estou falando nada que não está além de segredo de justiça. Aliás, tem tese. Se a gente tem que buscar justiça, não tinha que ter segredo. É uma contradição que a gente vê dentro da filosofia do direito. Mas o que eu queria perguntar ao senhor. Então tá, o zonamento do senhor do Niterói está errado. Aí só procura o vereador Caboja. Eu não procurei o senhor vereador Caboja para essa finalidade. Mas como é que o Caboja entra nisso?
Como é que ela aparece nisso? Então, com relação a isso, senhor Edson, em respeito à boa amizade que eu tive com o senhor no passado, infelizmente... Tivemos, né? temos e teremos. Mas eu estou falando porque nos últimos tempos a gente não tem muito contato. Não estamos tendo condições de ter contato, vamos colocar assim. Muitos anos que a gente até não se encontrava. Isso, de fato. até mais bonito, mais isso, não tanto quanto o senhor, mas a caminho. Então, o que eu quero ponderar com o senhor é o seguinte: quando o meu procurador esteve comigo junto ao Ministério Público e na presença do juízo, me foi alertado que qualquer coisa que eu fizesse que pudesse infringir a NPP que eu assinei, eu haveria de responder sobre tal, inclusive sob pena de declínio da mesma. Então, dado a este fato, levando-se em consideração, né, aquela máxima, né, de que eu não estou em condição de discutir isso em virtude daquilo que me foi, de forma muito ampla, salientado e esclarecido, eu entendo que eu não devo falar nada além daquilo que já foi dito esmiuçadamente no depoimento do Ministério Público, que até então, eu não sei se está em sigilo ainda de segredo de justiça. Então, qualquer coisa, senhor Edson, por mais que eu admire, por mais respeito que eu tenha a Vossa Excelência, que eu fizer aqui, eu me dou o direito de entender que eu poderia estar me prejudicando perante essa realidade que eu acabei de apresentar para o senhor. Senhor presidente, me dá um fato que eu te dou um direito. Isso aqui é uma casa de lei. Na lei de segurança de todos. Agora, se o Poder Legislativo está tentando esbater na porta do Legislativo, para a gente aprofundar, fazer um julgamento administrativo intercorporis, eu não tenho informação, eu não posso ser questionado. Isso aqui é uma casa de lei. Aqui só há uma lei. Então, senhor presidente, mediante essa ponderação do depoimento, eu não tenho mais nenhuma pergunta a ser feita, porque faço minhas palavras de Kierkegaard. Se o silêncio de Deus irrita o homem, imagina o silêncio do homem para o próprio homem. Sem mais nenhuma pergunta, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson Souza. Senhor Hamilton Antônio de Oliveira. Senhor Hamilton Antônio de Oliveira, eu quero fazer só uma ressalva aqui, uma pergunta também, né? Fica à vontade. O senhor, pelo que eu entendi, o senhor é proprietário do imóvel da Rua Estanho. Sim, senhor. E locatário da Castro Alves. Sim, senhor, exatamente. Isso. E uma outra pergunta. Após a aprovação do projeto, o vereador Caboja, além do que ele pediu o senhor, ele pediu depois de aprovação mais R$4.000, o senhor confirma? Na verdade, esse pedido ele foi feito para o Celso Renato. Tá. E o senhor Celso Renato, ele é um locatário de um imóvel do senhor? Não, até então nós não temos contrato de locação. Eu fiz, em virtude do problema que ele teve, eu disponibilizei o meu imóvel que estava fechado como comodato para ele, para depósito de caixas de papel por um determinado tempo, que levaria semanas ou alguma coisa nesse sentido, porque o imóvel haveria de ficar fechado, aí eu quero fazer um esclarecimento bem redondinho, tá? Porque eu não tinha nenhuma segurança de que a empresa que fora transferida para Castro Alves, na verdade, Castro Alves, 565, ela continuaria lá, porque eu estava totalmente incerto com relação à capacidade do município de deferir ou expedir para mim o alvará de localização e funcionamento. Então, eu tinha certeza, porque eu sou um gestor de negócios, que esse imóvel haveria de ficar fechado lá por vários meses,
em virtude de toda a celeuma que se deu em torno disso. Nesse interim foi quando eu conheci o senhor Celso Renato, e ele, com todo o respeito, mas é a veracidade dos fatos, totalmente descontrolado emocionalmente em relação à situação pela qual ele havia passado, ele simplesmente disse que não tinha onde estocar uma certa quantidade de caixas de papel. Estocar, depositar. Eu falei que pode depositar no meu galpão. Foi só isso. Nada mais que isso. Segundo a denúncia do Ministério Público, o senhor colocou uma pessoa de nome Celso, que tinha interesse em alugar o seu imóvel, em contato com o vereador Caboja, para que o mesmo apresentasse um projeto de mudança de zoneamento do seu imóvel. O senhor confirma isso, não confirma? No meu depoimento no Ministério Público, nesses termos, nem eu mesmo falei. Tá. O senhor, Vossa Excelência, na pergunta do vereador Zé Braz, o senhor confirmou que pagou para o vereador Caboja R$20 mil. Isso, sim, senhor. Isso está confirmado. Absolutamente. Os R$4 mil a mais, o senhor não sabe? Não. Contemplado. Quero passar para... Com a palavra o advogado Rodrigo Caboja. Só um minutinho, tá? Boa tarde, Hamilton. Boa tarde. Tudo bem, né? Seu nome, por favor? É Daniel Cortes. Daniel Cortes, boa tarde. Boa tarde. Hamilton, quanto ao primeiro fato, né, que foi trazido aqui a lume pelo presidente, nas questões dos R$20 mil que o senhor teria pago ao Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Primeiramente, qual a origem deste dinheiro? Olha, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estar na vanguarda de algumas coisas, e uma das coisas que eu não posso fechar os olhos a ela é a questão da insegurança que todos nós cidadãos brasileiros temos em relação à sua própria proteção. Então, sempre eu mantenho uma pouca quantidade de dinheiro da minha casa para evitar qualquer coisa no tocante a sequestro, essas coisas todas, tentativa de assalto. Então, eu tinha essa reserva de dinheiro em casa na oportunidade para pagar a primeira parcela dele, a primeira parcela solicitada, coisa que eu fiz em espécie, da forma que eu narrei e que o senhor escutou. Tá. E esse dinheiro, ele tinha lastro? Exemplo, você tem essa quantia naquela época, naquele dia, naquele momento, declarada em seu imposto de renda, ou alguma outra forma de comprovar que você tinha esse dinheiro à época? Levando em consideração os meus movimentos empresariais, tudo é feito pelo escritório de contabilidade que presta serviço para mim e para minhas empresas. Tá, mas você comprovou junto ao Ministério Público, com documentação fidedigna, documentação idônea, a origem deste dinheiro? Na verdade, no que tange a sua pergunta, não houve primeiro pedido do Ministério Público para que eu comprovasse. Segundo, porque não houve saque. Terceiro, porque o dinheiro já estava em minha posse, na minha residência. Então, não houve a comprovação. Posso deduzir isso? Pode. Tá. E o senhor também, em continuidade a seu depoimento, o senhor conta que teria entregue esse dinheiro a Rodrigo de Vasconcelos Almeida Caboja, correto? Teria entregue pessoalmente a ele. Sim, exato. Alguma pessoa presenciou esse fato de entrega, viu você entregando, filmou? Não, senhor. Atestou? Não, senhor. Tá. Quanto ao segundo fato levantado pelo excelentíssimo presidente dessa Câmara, que disse que o restante R$4 mil seria pago depois para o Celso Renato.
Até o senhor não respondeu essa pergunta. E você mencionou aqui que quem teria pago seria o Celso Renato. Existe, como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor concluiu isso? Ele te contou, alguém te contou, como é que foi isso? A respeito de contato com o Renato, eu tive que ele me procurou. Procurou não. Mensagem WhatsApp. Agora, se de fato aconteceu, eu desconheço. Então o senhor não confirma, não pode afirmar que houve esse pagamento realmente para o... Da mesma forma que eu posso dizer para o senhor que os 10 mil foi pago da forma que eu narrei para o senhor, eu tenho certeza absoluta que eu não posso dizer que os 4 mil foram pagos. Agora, só mais uma questão, Fica ficar muito delongado, né? É a questão que o senhor mencionou aqui, que determinados termos constantes da denúncia não refletem, né, de forma fidedigna o termo que o senhor assinou à ANPP, junto ao Ministério Público. O senhor confirma, então, que a denúncia, em certos pontos, em especial o que foi levantado pelo presidente, ela não é fidedigna, ela não reflete a realidade? Nos fatos que eu pontuei, ela não representa a realidade. Muito obrigado. Por nada.